Oi, sejam muito bem-vindos ao Na Rua Pode. Hoje a minha convidada vocês não conhecem muito, mas vão ter a oportunidade de conhecer. Ilma, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom te encontrar aqui na rua. Eu gostaria que você se apresente, começando pelo nome todo, fale um pouquinho sobre você para o nosso público te conhecer. Então, meu nome é Ilma Cristina, sou assistente social, professora, tenho um mestrado em serviço social, atuo na área de gestão, de planejamento e também tenho uma vivência e estudos na área da gerontologia, que é o estudo do processo de envelhecimento. Perfeito. Quando a gente fala de envelhecimento, o que isso agrega à juventude e à construção de políticas públicas para o entendimento do envelhecimento? Então, primeiro que a gente precisa entender que o envelhecimento é um processo, natural. O que é que a gente precisa estar atento, é a mudança e o crescimento do processo de envelhecimento dentro das cidades. Então, é isso que a gente precisa estar atento. Então, para você ter uma ideia, no censo de 2010, a população idosa representava 11% da população. Já no censo dos dados de 2022, essa população já cresceu para 15%. Então, esse é um fato que a gente precisa estar preocupado. Então, o processo de envelhecimento, ele é natural. O que a gente tem de diferente? Esse crescimento dessa população no nosso meio, na nossa sociedade. Então, quando a gente fala sobre essa conscientização para os jovens, seria o entendimento de que o envelhecimento, a gente normalizar o ato do envelhecimento e que a vida não acaba por aí, certo? Exatamente, porque se a gente está tendo um crescimento da população idosa na nossa sociedade, fatores estão contribuindo para isso, Então a gente tem, claro que nesses últimos anos, uma diminuição das taxas de fertilidade, a gente também tem um aumento da medicina, da ciência farmacêutica, que isso tem possibilitado a longevidade, ou seja, maior qualidade de vida, onde as pessoas estão vivendo mais, A ciência nos estudos, das descobertas de doenças, e das suas curas. Então, esses fatores, eles têm contribuído para que a gente tenha uma população vivendo mais. Essa população vivendo mais, ela é uma população também ativa, e que a gente precisa se preocupar. E aí, se a gente tem um aumento da população, a gente tem a diminuição de outro público, que é um público infantil, que é um público de jovens. Ou seja, a nossa pirâmide, que sempre foi muito lá em cima, a público idoso, e mais embaixo, a galera jovem, mais nova, crianças, que era um número muito grande de crianças. Se a gente for olhar alguns anos atrás, as mulheres tinham muitos filhos, Nossas avós tinham muitos filhos, Hoje a família também diminuiu, O núcleo familiar hoje ele é composto por 3 no máximo filhos. Então a gente tem uma diminuição, inclusive dessas crianças. Então a sociedade precisa começar a olhar um pouco para essa mudança, dessa inversão da pirâmide e desse público que está despontando aí na sociedade e que quer ter espaço. O que você acha que mais distancia o jovem do processo da natalidade, por exemplo? Por exemplo, eu sou uma jovem que não penso também em ser mãe, por exemplo, sabe? Então, o que esse público mais jovem atualmente estar mais próximo, por exemplo, desse envelhecer e de contribuir para essa população, por exemplo? Então, a gente tem aí muitas aberturas em termos de espaço para a mulher. Quando você fala aí a questão da mulher, sempre foi dado uma concepção para a mulher de que é a dona de casa. As primeiras profissões, quando elas surgem, isso aí foi espaço para a mulher lá da década 40, 50, 60, foram as profissões que representavam uma extensão da casa. A professora, a enfermeira, o cuidado. Então, a mulher ela começou a conquistar espaços dentro do mercado de trabalho que possibilitaram esse crescimento e ocupar vários outros espaços e conquistar espaços até então não tão femininos. Então, isso muda também a cabeça da mulher. Então, a mulher ela vai se profissionalizar, ela vai estudar, ela vai conquistar vários outros espaços. Se a gente for olhar hoje, não existe um espaço assim, a mulher não é capaz para fazer isso. Então, ela descobriu. Então, essa inserção na mulher no mercado de trabalho, na descoberta enquanto uma mulher profissional bem-sucedida, que ela pode conseguir isso. E livre, E livre. Então,
todos os espaços podem ser ocupados por mulher. Então, isso tem contribuído, inclusive, para essa mudança também em termos de família. Perfeito. Que não é mais aquela mulher que fica dentro de casa cuidando de fazenda, o filho cuidando de filho. Não, Mas é aquela uma mulher que ocupa, trabalhadora, né? que ocupa espaço na sociedade, né? Então, essa mentalidade, essa virada de chave na cabeça das mulheres, e aí, paralelo a isso, o aumento, né, da ciência, das descobertas, isso tem contribuído realmente para a longevidade e aí a diminuição da taxa de natalidade. Por outro lado, também a compreensão, o entendimento, inclusive dos instrumentos de controle da natalidade, que até então a mulher também não conhecia. Sim, né? com certeza. Isso faz parte também do avanço e do processo de modernização. Então, acho que são vários fatores que têm contribuído para esse processo. E aí, dentro dessa pirâmide, o que é que a gente poderia implementar, por exemplo, ou de políticas públicas, ou na educação, para que o jovem entenda que ele, a partir da juventude também, ele vai passar por esse processo de envelhecer. E que nisso, quais são as políticas públicas que ficam em aberto para esse público, que também é tão esquecido. E a gente vê que dentro desse processo, é um da ponta e o outro do final, mais próximo do final. Então, o que é que a gente poderia dizer que poderia ser construído em sentido educacional, para a gente entender da melhor forma de um envelhecimento? Então, o que a gente precisa realmente trabalhar? A mudança da imagem do que é envelhecimento. Então, a gente, na verdade, desde criança, né, a gente aprende que o idoso, ele aparece nas nossas histórias infantis como a vovozinha má, a bruxa, né, que enfeitiça a maçã, que faz a maldade, porque quer roubar a juventude do jovem, quer roubar a vitalidade do jovem. Ou a fada madrinha, que é a boazinha, que representa no nosso imaginário a nossa avó. Então, a nossa avó é a nossa fada madrinha. As demais são as bruxas velhas que querem comer, né, que querem roubar a juventude, a jovialidade das meninas e dos meninos jovens. Então, a gente precisa primeiro quebrar esse conceito, essa concepção muito preconceituosa que a gente vê muito nos contos de fada. Uma outra coisa que também a gente precisa entender é que se a gente tem um público que está crescendo na nossa sociedade, a gente precisa aprender a cada vez mais respeitar esse segmento que está crescendo dentro da sociedade. E como é algo que, na verdade, ele é cultural, é como o papel da mulher na sociedade, não foi algo que foi assim, né? Foi uma construção de muitas lutas, né, lá atrás, para a gente conseguir os espaços que a gente tem hoje enquanto mulher. Da mesma forma, é a percepção em relação ao idoso. E isso é um processo educativo. E para mim, um processo educativo, ele tem que ser na escola, né? Então, ele começa na escola. E quando eu digo que é na escola, não é trazendo o idoso para dentro da escola para contar a história. Não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando realmente em concepção. É trabalhar o processo do envelhecimento, o papel da pessoa idosa na sociedade, a partir dos temas transversais no método pedagógico trabalhado em sala de aula. Então, é a gente aprender que eu preciso respeitar o idoso porque ele é um cidadão, não porque ele tem a obrigatoriedade, a sociedade de ter um estacionamento preferencial, um caixa preferencial. Então, eu preciso respeitar não porque ele tem, e às vezes eu vou até com raiva, né? Poxa, eu queria essa vaga. Não, mas a gente aprende a respeitar, porque ele é um cidadão dentro da sociedade. Então, isso é uma virada de chave, né? E que ele é cultural. E que a gente precisa trabalhar isso. E aí, não só no processo educativo, nas escolas, mas também dentro da casa, dentro da família, né? E aí, dentro das políticas públicas também. Entendi. Mas mais do que isso, quando a gente vai falar de políticas públicas, seriam não só de... Porque acaba que, queira que não, um etarismo também, né? De tipo assim, tem uma preferência porque se é idoso, mas também entendendo sobre que aquele público tem determinadas necessidades. Então, como seria a formação de novas políticas públicas para esse grupo? Então, e aí, Lenice, é isso que é o grande problema que eu acho que a gente precisa acordar, né? Enquanto município, enquanto estado, enquanto país, a gente precisa se preocupar. Por quê? Quando a gente olha para os dados, e aí estou falando de dados de IBGE, o que a gente percebe? O Brasil está de cabelos brancos. Aracaju está de cabelos brancos, né? Aracaju está grisalho, vamos dizer, né? Mas a gente está com uma população madura, envelhecida, né? E que a gente precisa pensar nessa população hoje e para frente. Porque os jovens de hoje vão estar ocupando os lugares
dessa população que está vivendo muito hoje, né? E aí o que a gente precisa? Trabalhar uma cidade, construir uma cidade que acolha esse cidadão. Porque não é porque ele está no processo de envelhecimento que ele perdeu o direito de cidadão, não, ele continua sendo cidadão. Então é desde a mobilidade, né? Desde a mobilidade das nossas ruas e como a gente projeta, né? Também das políticas públicas, porque isso a gente precisa olhar para a política da saúde. Porque aí, se eu tenho um segmento grande dentro da sociedade, onde a gente, querendo ou não, tem as patologias muito específicas dessa faixa etária, eu preciso também preparar o meu segmento da saúde, a política da saúde voltada para isso, da assistência, a previdência social é outra, porque eu preciso ter propostas financeiras de manutenção da previdência, porque eu estou com a população envelhecida. O mercado de trabalho. Então, se eu tenho dentro da sociedade pessoas que estão vivendo, né, com ativas até os 80 anos, por que 50 anos ele tem que sair do mercado de trabalho? Né? Ele ainda está muito ativo. E uma coisa que a gente percebe muito hoje é que, com esse processo de envelhecimento, as pessoas estão, e você já viu, né, que antes as pessoas com 70 anos morriam, hoje morrem com 80, com 90. Né? Essa semana mesmo teve um senhorzinho que eu sou, morreu 100 anos, né? Ia fazer 101 anos. Então as pessoas estão. Pois é, então as pessoas estão vivendo muito. E aí a gente tem um segmentozinho que entre 60 e 70, super ativos, com a cabeça boa, que você olha e diz, nem parece, né? E que eles estão preparados para continuar no mercado de trabalho, né? Então a gente também vai precisar rever isso, entendeu? Então não é esse início e fim, juventude e envelhecimento, mas é a gente trabalhar essas gerações, inclusive no mercado de trabalho, esse processo da transição, da experiência de quem já está há muito tempo para quem está chegando no mercado de trabalho, né? Então essa transição ela também precisa ser feita. E saber também qual é a contribuição que aquele público tem, que como você falou, é muito, né? Muitas vezes está ativo e pode contribuir muito. Vou tocar no assunto polêmico. Você acha que muitos dessas pessoas idosas, dessas pessoas mais velhas, não escutam o jovem por quê? Porque o jovem também não escuta o idoso. Então vamos pensar o seguinte, na verdade é uma mão de via dupla. Né? Quando a gente fala sobre etarismo, sobre relações entre gerações, que a gente chama de relações intergeracionais, a gente precisa entender que o jovem precisa ver no idoso um cidadão, uma pessoa capaz de ensinar aquele ensinamento não de positivo, né? Que às vezes a gente vê muito. Me escute porque eu tenho experiência. Tenha vivência. Né? A experiência ela é individual de cada um, mas tem a vivência. Sim. Então, ele querendo ou não é a fonte de um conhecimento que muitas vezes a gente não encontra nos livros. Porque a gente até encontra nos livros a nossa história. Por exemplo, a história de Sergipe está lá no livro. Mas as representações sociais sobre aquela história, a imagem, a identidade de cada um em relação àquela história é na fala. É de quem viveu, né? E quando a gente olha, por exemplo, para o idoso hoje, vamos dizer quem está na faixa dos 60 e 70, são pessoas que nasceram no período de ditadura, um pouquinho antes da ditadura, Sim. Já viveram, querendo todo esse processo de ditadura, um processo de redemocratização do país, viveram uma pandemia, viveram viradas de século. Cara, são pessoas que realmente têm muito a contribuir. Então a gente precisa realmente ouvir. E o idoso, ele também precisa ver no jovem a possibilidade da renovação. Perfeito. Ele precisa ver no jovem de que, a partir do conhecimento cognitivo que o idoso tem, passando isso para o jovem, ele constrói novas caminhadas. Então, por isso que eu digo que é uma mão de via dupla. Então, muitas vezes o jovem não entende o idoso, porque o idoso não entende o jovem. Ou o idoso não entende o jovem, porque o jovem também não entende o idoso, né? Então, a gente precisa construir essa relação.
E aí eu ainda reforço, essa relação ela é construída num processo educativo. Não é num processo impositivo, não é uma lei que vai obrigar isso, né? Perfeito. A gente, claro que as leis elas contribuem muito. Então, o Estatuto do Idoso ajudou muito. Mas não é um caixa preferencial, não é uma vaga exclusiva que vai fazer com que o idoso seja respeitado na sociedade. Perfeito. Se a gente não trabalhar isso, não é só isso. Perfeito, perfeito. Né? Então, se eu não trabalhar isso dentro da sala de aula, né, como algo, como um tema transversal dentro da sala de aula em todas as disciplinas, e se eu não trabalhar isso na família, a gente não consegue construir essas relações. Perfeito, perfeito. E para finalizar, qual é o recado que você dá para a juventude que um dia vai estar dentro desse grupo do envelhecer e para o grupo que vai envelhecer? Que dica, que conselho você dá para esse grupo? Então, esses dois grupos, né? Esses dois grupos, é verdade. Na verdade, Lenice, o que eu acho que a gente precisa, né? Eu não vou dar conselho para os dois, tá? O que eu entendo que o que a gente precisa é pensar em ações, na verdade, porque o que eu quero dizer é que às vezes até existem interesses, existem movimentos, existem militâncias nesse sentido, entendeu? A gente tem um crescimento de uns anos para cá, né, da questão da gerontologia, da própria geriatria, né, que trabalham esse processo, não só patológico do envelhecimento, mas também das relações sociais. A gente tem várias iniciativas, né, de órgãos, de SESC, de CRAS, então a gente tem muitas ações nesse sentido, né? Sim. A gente tem a SBGG, a gente tem vários órgãos que trabalham esse processo. O que a gente precisa? De interesses públicos. Então, a gente precisa de que realmente entre na pauta política do município, que entre na pauta política do país, de trabalhar o processo de envelhecimento, a aproximação das gerações, entendeu? Trabalhar isso dentro de todas as políticas, olhar para esse segmento como um segmento não um fim, mas um segmento de muita contribuição dentro da sociedade, né? Sim. Aí a gente quebra preconceitos etários, a gente quebra distanciamento entre as gerações, a gente começa a criar uma outra relação, né, dentro da nossa sociedade, onde esse idoso ele vai ter um outro papel. Se você for para uma sociedade indígena, você vai ver que o idoso ele tem um outro papel ali dentro. Ele é respeitado, né? É esse respeito que a gente precisa cultivar e criar aqui dentro, né? Então é aquele idoso que ele tem fala, não é aquele idoso que, né, como nossa avó que vai para o médico e aí o médico diz, o que é que a senhora tem? Quem responde? Ou é o filho, ou é o neto, quem está levando? Ele fala, né? Ele tem condições de pensar, ele tem condições de ser ativo. Então a gente precisa, na verdade, criar realmente ações e aí parte de órgãos públicos para que a gente possa realmente efetivar o que está proposto lá em algumas políticas e implementar outras, né? Aí a gente consegue realmente criar essas relações, né? Então eu acho que assim, o recado não é nem para o jovem nem para o idoso, né? Mas eu acho que para quem está lá com a caneta, fazendo as leis, fazendo as políticas, né, assinando os financiamentos, né, para que realmente seja efetivado essas ações. Que a gente tenha um contato geral com toda uma sociedade, né, que a gente consiga mobilizar mais ainda todo um discurso que nem é falado, né, que é muito esquecido. Exatamente. E que bom te encontrar aqui na rua, porque não existe lugar melhor para conversar senão aqui. Uhum. E um beijo para você e até mais um Na Rua Pode.